O governo Lula terá 37 ministérios, 14 a mais do que o atual governo. É o maior número desde a gestão de Dilma Rousseff, que contou com 39 pastas. O anúncio sobre a composição do governo eleito foi feito durante o fim de semana pelo próximo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Segundo ele, a ideia é que a estrutura governamental seja semelhante à do segundo mandato de Lula como presidente entre os anos de 2007 e 2010. No total, serão 37 ministérios, 14 a mais do que o atual governo, que tem 23. A intenção é desmembrar algumas pastas, se aproximando do recorde de 39 ministérios registrados na gestão de Dilma Rousseff. Apesar desse aumento, o Rui Costa ressaltou que o presidente eleito determinou que não sejam criados novos cargos com o desmembramento de ministérios. O ex-governador da Bahia, pelo PT, reforçou que essa mudança deve ocorrer mantendo o custo e o volume de gastos. A ampliação do número de pastas vai servir para acomodar aliados políticos de outros partidos que apoiaram a campanha de Lula durante as eleições. Entre as alterações está o retorno do Ministério da Pesca, Cidades e Esporte e a criação das pastas de povos originários e da gestão. Além disso, o atual Ministério da Infraestrutura deve ser dividido em dois, de transportes para rodovias e ferrovias e o de portos e aeroportos. Nós vamos agora ouvir um trecho do que Rui Costa falou durante a conversa com jornalistas em Brasília. Como é que vocês vão transformar 23 em 37 e isso encaixa? Encaixa porque nós estamos usando a criatividade, inclusive do ponto de vista da gestão, e inovando. Então, as áreas meios desse ministério, que normalmente são áreas que consomem cargos, elas serão unificadas. Então, nós teremos áreas comuns para vários ministérios. Por exemplo, hoje o Ministério da Economia, ele desmembra em indústria, comércio, planejamento e gestão. Mas a área meio será a mesma. A área que cuida hoje será a mesma, compartilhada com os outros ministérios. Então, eu diria que todas as outras áreas também serão compartilhadas à área meio. Com isso, a gente consegue mais eficiência na gestão, racionalizar o gasto público e, com a mesma equipe de cargos, cuidar da área meio e, portanto, esses ministérios de perfil mais garantidores de políticas transversais, como das mulheres, negros, indígenas, eles serão focados e terão seus cargos definidos para a área fim, buscando garantir transversalidade ao governo. Então, eles atuarão muito articulados com a Secretaria-Geral, com a Casa Civil, porque eles não são ministérios executores, eles são ministérios que buscarão nos ajudar para que cada ministério executor da saúde, da educação, de infraestrutura, de cidades, possa garantir, portanto, uma atuação finalística que garanta esses elementos na concepção e na elaboração dos projetos. Até agora, somente 6 ministros já foram anunciados. Fernando Haddad na Fazenda, Flávio Dino na Justiça, Rui Costa na Casa Civil, José Múcio Monteiro na Defesa, Mauro Vieira nas Relações Exteriores e Margarete Menezes na Cultura. O Rui Costa que falou ali é a cara do PT, né? É um ministro ideológico. Eu vi a imprensa falando que ele é técnico. Da onde, gente? Ele é sindicalista. Começou lá no Polo de Camaçari. Foi o braço direito de Jacques Wagner. Aliás, o cargo é do Jacques Wagner. Só não está o Jacques Wagner no cargo porque o PT não quer enfraquecer a sua base no Senado. Ele vai ter muita dificuldade no Senado, inclusive. Então não quiseram tirar o Jacques Wagner do mandato de senador para ir para a Casa Civil. Então, ele ali é um ventríloco do PT mais ideológico. Então esse é o Rui Costa. Além dos nomes que a Bia falou ali, eu queria me atentar aqui, foi um assunto que nós não abordamos no jornal, eu quero trazer agora, que é aquele absurdo da lei das estatais, que foi revogada. Esse é o símbolo da gestão petista. Eles nem assumiram ainda, e já estão mudando leis para aparelhar a máquina de novo. O que é a lei das estatais? Era uma garantia, uma segurança que as empresas públicas, ou de economia mista, não iam ser ocupadas, loteadas, como sempre aconteceu. A lei das estatais era, vou jogar o verbo aqui porque ela não existe mais, era uma ferramenta da população brasileira para que nós não fôssemos roubados, como a Lava Jato nos contou que fomos. Ela inclusive é aprovada na esteira da Lava Jato, no começo ali do governo Michel Temer, e foi revogada.
que dizia lá, por exemplo, a lei das estatais? Que o sujeito tinha que ter idoneidade, que o sujeito tinha que ter competência reconhecida na área, ou seja, os apadrinhados ficavam de fora, e mais, que é a questão mais importante talvez, ela vedava quem participou de campanha política de assumir cargo, justamente para evitar que os cabos eleitorais fossem nomeados, como era de troca, inclusive, por ter feito campanha. Eles revogaram isso. É só por isso que Aloísio Mercadante, que foi o coordenador do plano de Lula, vai poder ser presidente do BNDES, que será um caos. Já adianto para você. Por que vai ser um caos? Porque o Mercadante é um político de esquerda, um economista de esquerda. Na academia eles chamam de heterodoxo. É o cara que não quer aceitar o que a teoria ensina. Então, eu não acredito nada disso aqui, porque isso aqui é a realidade. Eu tenho a minha teoria e sigo a minha. Tem gente que chama de louco, mas na academia chamam de heterodoxo. Então, era um político de esquerda. A esquerda acredita no quê? Que o Estado tem que fazer intervenções na economia. Como é que eles fazem isso? Com bancos públicos. Ele vai subsidiar dinheiro público, seu dinheiro, pagador de impostos, para as empresas amigas. E é bom sublinhar isso. O PT já fez isso, o governo Dilma Rousseff. Sabe o que aconteceu? Tinham lá as campeãs nacionais, 10 empresas selecionadas pelo PT. Entre as empresas, JBS, todo mundo viu o que aconteceu, né? O açougueiro criminoso lá fez inclusive delação premiada contando que tinha rolo. A Odebrecht, que dispensa comentários aqui. Então é esse tipo de empresa que vão ajudar. E aí vamos ver o que vai acontecer. Seu dinheiro. E aí? De cara, a lei das estatais foi revogada. Ela disponibilizou no mercado político ali 587 cargos. Eu fui fazer o levantamento para trazer informação para você. Então, por que o Congresso inteiro votou? Inclusive, quem diz que é contra o PT votou nessa lei aí também, tá? Foram 316 a favor e só 66 contra. 316 a favor. Nesse time aí tá Eduardo Bolsonaro, tá Carla Zambelli, tá todo esse povo que fica fazendo discurso inflamado em rede social, mas lá no cantinho vota a favor do PT. Então, 316 votaram a favor, inclusive bolsonaristas. E só 66 contra, como o bravo Marcel Van Hatten, que talvez seja um dos melhores parlamentares em atividade hoje no Brasil. E eles, com isso, conseguiram para eles 587 cargos. Entendeu por que eles votaram? Entendeu por que eles votaram? Nós temos hoje no Brasil, gente, o segundo congresso mais caro do mundo. Do mundo. E eles continuam nessa lógica. É lagosta para eles, auxílio e cesta básica para você. É hospital de luxo para eles, sírio-libanês para eles, SUS para você. É Copa no Catar para eles, chuva em frente ao quartel para você. É assim que funciona. Não adianta ter político de estimação, gente. Não adianta fazer arminha, não adianta fazer L. A discussão que precisamos ter no Brasil é da responsabilidade de homens públicos com a coisa pública, a reles pública, o que é comum a todos, e não eles se beneficiarem o tempo inteiro. Quando você pega essa fala do Rui Costa, ela está errada em vários níveis, Mark. Quando ele fala, olha, nós vamos pegar aqui e esses cargos não vão custar mais porque a área meio, ela vai dar conta de tudo. Ele está explicitando que na prática, se você está querendo mais cabeças dessa hidra monstruosa que é o governo brasileiro, simplesmente para colocar apaniguado político, fazer puxadinho. Quando ele fala, olha, essas questões de políticas transversais, eles vão se vir lá só para conversar nas pontas. Ele está admitindo que serão pastas absolutamente desempoderadas, que não vão conseguir ter impacto real nenhum. Mas você precisa colocar ali, você precisa de uma conformação, você precisa atender uma série de interesses que justamente não atendem isso que você está falando da reles, da coisa pública. Pelo contrário. E eles têm, parece, Markel, eventualmente um bloqueio cognitivo ou medo da chacota, não sei se eles ainda têm algum tipo de medo, de não nomear 40. Eu lembro que Dilma chegou ali no 39 e desse 39 não rompeu. Eu acho que eles têm medo, às vezes, da comparação da história do Alibaba, porque ele tornaria, inclusive, a piada muito mais fácil. Você cita aqui a lei das estatais, você citou a questão da composição dos cargos diretos. Se você amplia para os conselhos, esse número pode passar de 800. Podem passar de 800 pessoas beneficiadas com isso. Tá lá, descansando numa gaveta agora, do Rodrigo Pacheco, porque eles ficaram com medo que o Bolsonaro vetasse. Então assim, mas já está combinado que o troço pode passar, e como você já citou aqui, o trem da alegria está no trilho. Mas por que tudo isso? Porque a partir das estatais, a partir das indicações políticas, essa composição monstruosa, eles assaltam
assaltam todos nós brasileiros. Citou o BNDES, a TJLP, que era aquela taxa de juros amigável para os amigos que desconsideravam a inflação, era criminosa. Eram gastos parafiscais que serviam justamente para quê? Beneficiar alguns e tomar dinheiro do pagador de impostos, porque o BNDES dava furo, dava rombo, eles pegavam juros do mercado, emprestavam dinheiro através dos títulos públicos para alimentar esse monstro. Esse é o tipo de situação que já está acontecendo agora. Mark, imagine ali adiante. Tem mais aqui, vamos continuar aqui, pauta 7.